Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o João, capitão amador do canal aqui Elite Náutica, tá? Tô aqui gravando esse conteúdo para vocês aqui numa sexta-feira, 3 horas da manhã. Fiz esse conteúdo com muito carinho, muito capricho aqui, então peço por gentileza aí que vocês deem um like, né? Compartilhem esse vídeo para ajudar outras pessoas, beleza? Bom, vamos lá. Vou falar aqui sobre meteorologia parte 3, tá? Circulação geral da atmosfera. Pessoal, aqui nós iremos avançar um pouco mais nos conceitos, tá? No entendimento, a gente vai estudar aqui como funciona, né? As massas de ar, né? Nas baixas altitudes, nas altas altitudes. Enfim, vou explicar para vocês aqui, beleza? Então, a circulação geral da atmosfera, como que ela acontece, tá? A atmosfera, com sua circulação geral, e os oceanos, com suas ocorrências oceânicas quentes e frias, contribuem para o equilíbrio térmico do nosso planeta, de forma natural e espontânea. A circulação geral da atmosfera transporta em baixos níveis ar frio na direção do Equador e em altos níveis ar quente na direção dos polos. Vou explicar isso aqui para vocês. Aí, pessoal, essa aqui é a frase do livro, tá? Os ventos, essa frase aqui, pessoal, é importante vocês memorizarem, tá? Do jeito que tá aqui, e eu vou explicar ela já na sequência, tá? Por quê? Porque a Marinha, ela costuma fazer a troca das palavras aqui, tá vendo? Baixos níveis para altos níveis, divergência com convergência, então vamos lá. Os ventos gradientes em baixos níveis aumentam a velocidade nos cavados e reduzem a velocidade nas cristas. Ponto. Isto induz divergência horizontal em baixos níveis, avante das cristas, e convergência horizontal em baixos níveis, avante os cavados. Então, como funciona isso aqui, pessoal? Vamos lá. Os ventos, né? Aqui agora tem altos níveis também, mas vamos explicar aqui baixos níveis. Os ventos, de uma forma geral na atmosfera, eles circulam, né? Nos baixos níveis, que é na região da superfície, e em altos níveis. Lembra da troposfera, que eu comentei com vocês? Salvo engano, acho que foi na aula 1, né? Depois dá uma volta aí nos vídeos aí anteriores, salvo engano foi na aula 1. Como comentei com vocês na troposfera, aí o que acontece? Na troposfera, enquanto mais alto a gente vai saindo da superfície, você concorda comigo? Você vai saindo da superfície, mais frio vai ficando o ar, mais gelado, é como se fosse uma montanha. Se você está no pé da montanha, ali é uma temperatura. Se você vai escalando a montanha, o Everest, por exemplo, você está no topo do Everest, é neve, é frio. É a mesma coisa, porque você já está mais próximo aí da atmosfera, então fica mais gelado. Com o ar é a mesma coisa. Imagine que o ar, nos baixos níveis, ele vai evaporando, ele está quente, né? Então o que acontece? Ele converge. Em baixos níveis, olha, ele converge, tá? Memoriza essa palavra aqui, convergência, horizontal. Ele converge, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ascensão, ele tem uma ascensão. Quando ele chega em um determinado momento, uma certa altitude lá da troposfera, né, tudo, ele vai começando a se resfriar. Vai começando a se resfriar e ele vai divergindo, entendeu? Ele vai abrindo. Vai abrindo. Por isso que fala que em altos níveis, aqui ó, a circulação geral na atmosfera transfere em baixos níveis o ar frio, vou explicar, na direção do Equador, e altos níveis ar quente. Por quê? Porque quando o ar quente chega lá em cima, ele vai se dissipando, e aí ele vai se divergindo. Nessa divergência, ele leva ar quente para os polos, entendeu? Aí lembra da aula anterior que eu falei para vocês, né? Que a baixa pressão, que é o ar quente, ele vai levar aqui no hemisfério sul, ele circula na direção horária, aí ele leva assim, o cavado dele vai em direção ao Equador, aí a baixa pressão, alta pressão, anti-horário, ela leva ar quente em direção aos polos. Lembra que eu falei isso daí para vocês também? Então tentem fazer essa associação, tá? Aí, pessoal, aqui ó, memorizem essa frase, então aqui ó, os ventos gradientes em baixos níveis, imagine que é a superfície,
aumenta a velocidade nos cavados. O porquê que aumenta a velocidade nos cavados, nos baixos níveis? Porque ele está convergindo, tá? Baixa pressão, e o cavado vai em direção ao equador. Então imagine que assim, ele vai em direção ao equador lá, então aumenta a velocidade. Isso induz a divergência horizontal em baixos níveis. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que na baixa pressão o vento circula horário e o cavado vai em direção ao equador? Então ele induz essa divergência, porque o ar frio, quando ele desce, ele vai descendo, ele vai prolongando, vai tendo algumas mudanças que eu vou falar para vocês nas próximas aulas. Mas o cavado dele vai em direção ao equador, que ele vai levar, a baixa pressão vai levar ar frio em direção ao equador, tá? Dos polos para o equador. Então, memorizem essa frase. E convergência horizontal em baixos níveis. Por quê? Porque também tem a convergência do ar quente, beleza? Aí aqui tem uma figura que demonstra isso daí também, que eu acabei de falar para vocês, tá? Agora, em altos níveis, o que acontece em altos níveis? Em altos níveis, aumenta a velocidade da crista e reduz a velocidade dos cavados. Isso induz a convergência horizontal em altos níveis, avante as cristas, e a divergência em altos níveis, avante os cavados. Vamos lá. Então são duas coisas diferentes, tá? Em baixos níveis, agora a gente está em altos níveis, está em nível da atmosfera, lá em cima. Quando o ar quente ele sobe, eu falei para vocês, ele vai divergir. Quando ele diverge, vai chegar a uma certa região que ele vai esfriar novamente. E aí vai acontecer o quê? Uma convergência, tá? Vai causar uma convergência daquele ar frio em altos níveis. Isso que acontece, ele aumenta a velocidade das cristas. Então associa lá, cristas, lembra que eu falei alta pressão, lembra que eu falei? Sentido anti-horário na última aula, sentido anti-horário, alta pressão, lembra que eu falei para associar com crista? Então ele vai aumentar a convergência nos altos níveis e a velocidade das cristas. E aí o que vai acontecer? Ele vai cair ele vai descer, o ar ele vai descer, esse ar frio ele vai descer. E aí ele vai até a superfície, e aí vai de novo, né, um centro de alta pressão na superfície, sentido anti-horário e tudo mais. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, aqui ó, novamente, os ventos gradientes em altos níveis aumentam a velocidade nas cristas e reduz nos cavados. Ponto. Isso induz a convergência horizontal em altos níveis. O ar frio se junta, avante das cristas, e a divergência horizontal em altos níveis, porque a divergência do ar quente que se dissipa, beleza? Então não confundam, tá? São dois pontos extremamente importantes, olha lá, baixos níveis e altos níveis, beleza? Avançando. Dando continuidade, né, à circulação geral da atmosfera. Então, pessoal, eu até coloquei aqui, ó, grifei aqui, ó, a circulação geral da atmosfera pode ser observada em duas direções básicas. Uma é o sentido meridional, lembra do meridiano de Greenwich, tá? Então, sentido meridional, norte, sul, norte, norte, sul, beleza? Então, essas duas direções. E circulação zonal, que é sentido leste-oeste, oeste e leste, beleza? Aí, pessoal, coloquei essa figura aqui, tá? Essa célula de Hartley, que ela vai de 0 até 30 graus, tá? Eu vou explicar para vocês como que funciona isso daqui e qual que é a importância dela, tá? Na influência dos ventos alísios, tá? Eu vou explicar já na sequência aqui. Aí, pessoal, aqui são dois pontos extremamente importantes, tá? Que isso aqui você precisa saber na ponta da língua, tá? A força de Coriolis. Eu vou explicar o que é essa força de Coriolis, mas já assimilem ela aqui. A força de Coriolis, ela afeta a circulação meridional. O que é a circulação meridional mesmo? Recapitulando, ventos de norte-sul, sul e norte, beleza? E os ventos zonais,
que são sentido leste-oeste, tá? Na horizontal, zonais, tá? Uma zona, uma região, tá? Um paralelo ali. Eles não são afetados pela força de Cocorolice, tá? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou explicar o que é essa célula de Harvey. A célula de Harvey, pessoal, nada mais é do que o seguinte. Então temos aqui a região do Equador, tá? Latitude 0 aqui, região do Equador. Essa ZCIT, tá? É zona de convergência intertropical. Desculpem, pessoal. Mudança de tempo aí, tudo. Tô com a garganta meio ruim, mas vamos lá. Deu um desconto aí pra mim, tá, pessoal? Então, aqui na zona do Equador, pessoal, como é uma região que tem... Lembra que eu falei dos raios solares? Que quanto mais eles atuam no perpendicular, mais esquenta a Terra, a superfície. Então, aqui a zona do Equador vai ser uma zona de baixa pressão. E uma zona de baixa pressão, o que acontece? O ar vai subir, ele vai ascender, ele vai converger na superfície, que eu acabei de explicar anteriormente, ele vai ascender e nas altas, lá em cima, né, na parte aí da troposfera, quer ver? Eu coloquei aqui, ó, nos altos níveis, tá? Tinha fugido a palavra, nos altos níveis, ele vai divergir. Nessa divergência, pessoal, ele vai chegar até em meados ali de 30 graus, tá? Seja norte ou seja sul. E aí, novamente, ele vai, né, convergir lá em cima, ar frio, e ele vai descer. Vai descer no sistema de alta pressão. A gente sabe que sempre vai ser da alta, o sentido do vento, da alta para baixa. Então ele vai sentido da alta pressão para baixa pressão, ele retorna. E no hemisfério sul, o desvio dele é para a esquerda, tá? Então sempre o desvio dele vai ser para a esquerda. Por quê? Porque ele sai de uma latitude de 30 graus aqui, ele vai para uma latitude 0. Então isso daí é chamada célula de Hartley, tá? E no hemisfério norte a mesma coisa, sai do hemisfério norte 30 graus, desce em direção ao Equador. E ambos, eles se juntam, os ventos ali, beleza? Isso aqui é a célula de Hartley. Vamos avançar. Aqui, pessoal, essa imagem dá pra ver melhor, ó, tá vendo? O Equador, aqui, ó. Aqui seria uma alta, né, uma zona de alta pressão, 30 graus. Aí o vento ele circula da alta pressão para baixa pressão, que seria a região do Equador, tá? No hemisfério norte, ó, o sentido do vento estaria de 30 para 0, certo? Então o desvio dele é para a direita. No hemisfério sul, alta pressão 30 para 0, o desvio dele está para a esquerda, tá? Isso daí, pessoal, eu coloquei até aqui, ó. Aqui o resuminho, tá? Do que é a célula de Hartley. Isso daí, pessoal, tem a ver também com o Coriolis, tá? Então, o efeito Coriolis é que causa esse desvio aí dos ventos, tá? Então, por quê? Porque a Terra, ela gira aqui, ó, da parte oeste para leste. E esse efeito de rotação da Terra, ele causa esse efeito, tá? De Coriolis, chamado efeito Coriolis. Então, essa célula de Hartley aqui tem essa influência, beleza? Aqui, já na região, por exemplo, do 60 graus, aqui se 30 é alta, 60 é baixa, certo? Então, sempre vai da alta para baixa. No hemisfério norte, tá? O que acontece? Da alta para baixo, o desvio não é para a direita lá. Então, ventos de oeste, continua sentido a rotação da Terra. Aqui, 30 seria alta no hemisfério sul, para 60 baixa. O desvio do vento não está da alta, o sentido do vento não está da alta para baixa, então o desvio para esquerda, tá vendo? E esses são os ventos de oeste que a gente fala. Me perdoem, pessoal, tá? Tô fazendo o máximo possível para manter aqui o ritmo, beleza? Vamos lá, dando sequência. E, pessoal, aqui nós temos também, né, essa célula de Ferrel.
o avaliador vai querer confundir vocês com relação às latitudes aqui, tá? Então ele vai muitas vezes falar que Hardware está entre 30 e 60, então memorize esses números. Ferrel nada mais é do que é um outro nome basicamente para o mesmo fenômeno, só que vai ser de 30 a 60, tá? Porque 30 seria uma alta pressão, tá? Que aqui nós temos ar frio, tá? E ele vai se dissipar aqui em direção ao centro de baixa pressão aqui, que seria de 60 graus. A parte polar aqui, pessoal, dos 90 graus, aqui em cima, aqui nos extremos, seria alta pressão. Então essa zona aqui vai vir ar também aqui, ó, dos polos em direção aos 60 graus, na parte norte. E vai vir ar também aqui dos 30 em direção aos 60. Então essa região aqui, ó, é muita ventania aqui. É muita ventania aqui, entendeu? Então, e aqui embaixo também, no hemisfério sul também, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, do hemisfério sul, venta muito, tá? Por quê? Porque vem massa polar aqui, ó, vento aqui dos 90 graus, em diria que é alta pressão para um baixa pressão, e vem dos 30 graus, que é alta pressão, para um baixa pressão. Então essa região aqui venta bastante, beleza? Vamos avançando aqui. Ó, o material tá bem explicadinho, bem completinho, pessoal, tá muito bom esse material. Aí, pessoal, muitas vezes pode aparecer assim, correntes de jato. O que elas são, essas correntes de jato, tá? Elas são na altitude, uma alta altitude aí, entendeu, pessoal? O que elas fazem? Elas formam um contraste, tá? De temperatura entre o ar frio polar e a massa mais quente das latitudes médias, tá? Então, pessoal, é só para vocês saberem o sentido da corrente, tá? Tá vendo? Ela vai em direção ao sentido de rotação da Terra, de oeste para leste, beleza, pessoal? Aí, qual que é a importância dela? Eu coloquei aqui, ó, influencia o clima e o tempo, trazendo frentes frias, tempestades, chuvas. Ela é muito usada na aviação, tá? E a sua posição e intensidade mudam conforme a estação do ano. Tem relevância aí com o efeito Del Niño e a La Nina, beleza? Avançando, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que essa região aqui do Equador é onde é a direção dos ventos alísios? Aí muitas vezes vocês podem deparar com essa palavra aqui, doldrums. Doldrums, pessoal, é uma zona de calmaria, tá? Uma zona de calmaria, pessoal. Aqui tem a convergência aqui dos ventos alísios do hemisfério sul, que eles vêm, lembra? Sentido leste, ventos de leste, tá? Então, é ventos de sudoeste aqui, ó, vem do sudoeste aqui, ó, na parte de 30 graus, direção ao Equador. E aqui vem ventos de nordeste, tá? Da norte, na parte leste e do nordeste, em direção ao Equador. Aí fica uma parte aqui, fica uma zona de calmaria, que não tem vento nenhum aqui. Aí, pessoal, só para relembrar aqui, o vento, a direção e intensidade. A direção do vento é só esse bizuzinho aqui, ó, é onde ele vem. Beleza? Eu coloquei aqui, ó. Então, por exemplo, se o vento vem de leste, ele vem do leste, sopra em direção ao oeste, tá? E o aparelho que mede a intensidade e velocidade do vento é o anemômetro. E a direção do vento é o anescópico, ou catavento, beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí, tá? O material tá top, tá bem detalhado. Eu peço para vocês aí que curtam esse material, compartilhem, tá? Dê o like, deixa o like aí. E até uma próxima aí. Muito obrigado, viu, pessoal? Fiquem com Deus.